nos tempos que a França era dominada pela supremacia católica, surgiu um nome que mudaria a história mundial, mudaria a história das religiões com um toque, ou melhor, com um livro. Bem, meus amigos, hoje nós vamos conhecer a história de Allan Kardec, o líder do Espiritismo. Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, morava em Lyon, na França. Ele era filho de Jean-Baptiste e Antoine Rival e Jane Louise. Não sei falar muito bem francês, já pra perceber, né? Foi criado seguindo os preceitos do protestantismo, ou seja, ele já era diferente da sociedade da época, ele era protestante. Desde muito cedo, demonstrou interesse em estudar principalmente assuntos relacionados à filosofia e ciências naturais. Após concluir a educação básica, ele se mudou para Yverdon, na Suíça, onde frequentou o Instituto de Educação Pestalozzi. Rival se formou em 1824, obtendo o título de bacharel em Ciências e Letras. Com isto, aprendeu várias línguas como alemão, inglês, holandês e italiano, além de falar espanhol e francês. Ele atuou profissionalmente como tradutor, professor e pedagogo, retornando a Lyon e trabalhando na tradução de várias obras consagradas de educação para o alemão. Em 6 de fevereiro de 1832, ele casou com Amélie Gabrielle Baudet, e uma professora e artista plástica francesa, com quem mais tarde fundou uma instituição de ensino própria. Como entusiasta da democratização da educação, ele chegou a oferecer aulas gratuitas sobre tópicos de química, física, anatomia e astronomia para pessoas com dificuldades financeiras. Durante uma das suas atividades, ele assinou a autoria de um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e um quadro mnemônico na história da França. Com isso, visava facilitar a memorização das datas dos acontecimentos de maior importância e as descobertas de cada reinado do país. Por seus feitos, ele foi aceito. Desculpa aí o barulho da minha voz, a minha voz é assim mesmo, viu? Por seus feitos, ele foi aceito como um membro de diversas sociedades acadêmicas, como o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras e a Real Academia de Ciências Naturais. Então, o seu primeiro contato de médium foi somente na década de 1850, que Allan Kardec tomou conhecimento dos encontros mediúnicos, as chamadas mesas girantes. Isso foi até mencionado no filme Kardec, que foi feito recentemente, está na Netflix. E estavam ganhando destaque naquela época. E um amigo apresentou-as a Kardec. Inicialmente cético, ele atribuiu os supostos fenômenos não a uma força espiritual, mas sim uma influência magnetismo animal. Essa teoria afirmava a existência de uma espécie de força natural invisível que todos os seres vivos possuíam, permitindo a manifestação de eventos sobrenaturais, como a cura das enfermidades, ou de enfermidades, sei lá.
Movido pela curiosidade, Kardec começou a frequentar essas reuniões, onde também aprendeu mais sobre psicografia, a habilidade mediúnica e de transcrever mensagens de espíritos. Ele observou que as mensagens traziam linguagens distintas daquelas usadas pelos médiuns no dia a dia e continham um grau surpreendente de conhecimento sobre a vida privada dos visitantes. Cada vez mais convencido que essas práticas não eram fraudulentas, Kardec adotou uma nova abordagem. Começou a sistematizar as sessões com base em um método científico, formulando perguntas de maneira consistente para buscar coerência nas supostas obras dos espíritos. Durante vários meses, Kardec dedicou seu tempo livre para entrevistar diferentes espíritos. Como ele próprio não possuía mediunidade avançada, conduziu essas entrevistas por meio de 3 jovens. Tratava-se de Ruth, Japhet e as irmãs Julie e Caroline Baldwin. O experimento se deu porque achava que esses contatos ajudariam a entender a natureza, o seu propósito de vida e a possível vida após a morte. Ele foi durante uma dessas sessões que supostamente um dos espíritos revelou a Kardec que o conhecia de uma vida passada. De acordo com essa comunicação, Hipólito Rivail teria sido um druida celta que viveu na região da Gália e seu nome era Allan Kardec. Foi a partir dessa revelação que ele adotou esse pseudônimo pelo resto da sua vida. Ou seja, o nome dele real não era Allan Kardec. Deixa eu ver se eu acho que o nome real dele era Hipólito Rivail. O nome real dele, que eu mencionei várias vezes. Então vamos lá. Embora seja conhecido como o pai do espiritismo, já existia um movimento chamado espiritualismo, que estudava eventos mediúnicos. Segundo o professor de Ciência da Religião, Everton Oliveira de Maraldi, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, o espiritualismo era um movimento heterogêneo sem uma doutrina definida. O espiritualismo teve início no século XIX, como um dos primeiros registros de fenômenos mediúnicos. Um exemplo disso foi o caso da família Fox, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em que 2 irmãs relataram ocorrências de manifestações sobrenaturais e a capacidade de se comunicar com os mortos através de sons. Por isso, Kardec se considerava apenas o codificador da doutrina, e foi o primeiro a reunir as comunicações dos médiuns em um sistema filosófico estruturado, dando origem ao espiritismo. O kardecismo no mundo afora. Os trabalhos de Allan Kardec incluem o Livro dos Espíritos, 1857. Inclusive tem até a imagem aqui nesse artigo que eu estou lendo, dos fatos desconhecidos. Era chamado de Le Livre des Espíritos. Gastando francês aqui. Par Allan Kardec. Aqui, ó. Não dá pra ver. Assim, vai dar pra ver? Não. Nem assim. Deixa eu ver se assim dá. Mas tá aqui. Le Livre des Espíritos. Allan Kardec. Les Principes de la Doutrine Espírita. Enfim. Paris. Librairies Edites. 35. Vamos continuar, que eu não vou passar vergonha aqui. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Todas as obras, essas contribuíram para fundamentar a filosofia espírita,
O autor também produziu títulos complementares à codificação, como a Revista Espírita, um periódico mensal dedicado aos estudos psicológicos. Apesar disso, nem todos os espiritualistas aderiram às ideias de Kardec. Segundo o professor, da PUC São Paulo, havia muita dificuldade, muita controvérsia, por exemplo, em relação à noção de reencarnação, que é central para a doutrina espírita, mas era rejeitada por alguns espiritualistas, como o famoso médium Daniel Douglas Home. No entanto, o kardecismo conseguiu ganhar um grande espaço e atrair muitos seguidores, expandindo-se para além da Europa. O antropólogo Emerson Senna, professor de ciência e religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, em Minas Gerais, destaca que na metade do século XIX, a França e a Inglaterra exerciam uma grande influência cultural, e social e econômica. Muitos países mantinham laços comerciais, linguísticos e humanos estreitos com a França. Migrantes franceses espalharam suas crenças pelo mundo. Kardec dedicou seus últimos anos de vida à divulgação da doutrina espírita. Ele faleceu em 31 de março de 1869. Aos 64 anos, devido à ruptura de um aneurisma cardíaco. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Após sua morte, o movimento espírita da França enfrentou muitas dificuldades, com conflitos entre seus representantes e até desvios em relação à doutrina estabelecida por Kardec. E por via de curiosidade, o espiritismo não é tão predominante na França. Ele é mais predominante aqui no Brasil. E foi trazido pelos portugueses, pelos colonos. E cresceu bastante o movimento do Brasil. Se vocês quiserem que eu traga o espiritismo no Brasil, deixa o like nesse vídeo, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal para receber todas as notificações. Viva Allan Kardec, viva o espiritismo. Muito obrigado por ter assistido. Vai se projetar que você está se projetando faz tempo. FOI e até o próximo vídeo. Tchau.